Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Priscila, esse é o meu canal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre substantivo, conceito, classificação e flexão. Então, antes de iniciarmos a aula, se inscreve, deixa seu like e comenta também, deixa sua dúvida aí no comentário. Então, bora lá. Substantivo. O que é substantivo? Substantivos são palavras que nomeiam tudo, tá? O substantivo ele serve para dar nome a tudo que existe. Além disso, o substantivo ele sofre flexões, além de nomear tudo que nos rodeia, dar nome a todas as coisas, o substantivo também sofre flexões. Essas flexões elas podem ser de gênero, número e grau. Além dessas flexões, os substantivos também, eles são classificados em 9, tá? Então, eu trouxe aqui só para você saber, mas nós vamos ver cada uma dessas classificações nas próximas aulas, mais aprofundadamente. Então, os substantivos, eles podem ser classificados em comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo, tá? Mas não se preocupa que a gente vai estudar cada um desses mais lá na frente. Então, nós vamos focar agora nas flexões dos substantivos, tá? Os substantivos, como eu falei lá no início, eles são flexionados em gênero, número e grau. Quando eu falo de gênero, eu me refiro ao masculino e feminino, tá? Então, o substantivo eu vou ter a forma masculina e a forma feminina daquela palavra. O número é o singular, que dá aquela ideia de um ou de pouco, e o plural, que dá a ideia de dois, mais ou de muitos, tá? E o grau eu vou ter aumentativo e diminutivo. Então, nós vamos ver cada uma dessas flexões agora. Vamos começar com a flexão aí dos gêneros dos substantivos. Os gêneros dos substantivos, eles são divididos em dois tipos, os biformes e os uniformes. Nós vamos começar pelos biformes. Os biformes são aqueles onde eu vou ter duas formas, como o nome já diz, biformes, duas formas para diferenciar masculino de feminino. Então, vamos aqui aos exemplos, ó. Nessa primeira aqui, eu vou fazer o quê para diferenciar? Eu vou alterar o final da palavra. Algumas palavras, alguns substantivos vão sofrer alguma alteração no final da palavra, e aí eu vou diferenciar feminino de masculino. Então, nos exemplos, eu tenho professor masculino, acrescentando a lá no finalzinho da minha palavra, eu tenho professora feminino. A mesma coisa acontece aqui com o amigo, ó. Amigo termina com o, que marca o masculino. Quando quero dizer o feminino, eu substituo esse o por a, e aí eu tenho o feminino, então vira amiga. Outra forma também de diferenciar os substantivos biformes, né, diferenciar o masculino do feminino, no caso dos biformes, são palavras específicas para o masculino e para o feminino. Então, eu posso ter homem para o masculino e mulher para o feminino. Então, o homem vai ser masculino, mulher feminino. Cavalheiro masculino e dama feminino. Ou seja, eles vão se referir ao mesmo tipo, né? Homem de seres, só que eu vou ter uma palavra específica para o masculino e para o feminino, como aqui também na nossa figurinha, ó. Né? Eu tenho aqui esses dois animais, só que o zangão, o macho da abelha é o zangão e a fêmea do zangão é a abelha. É a mesma espécie, mas existem palavras específicas, tá? Então, alguma dúvida até aqui? Se tiver dúvida, deixa aí no comentário. Agora nós vamos para os substantivos uniformes. Nos substantivos uniformes, nós vamos ter aí três diferenciações, tá? Epicenos, sobrecomum e comum de dois gêneros. Os epicenos, eu vou ter uma única palavra para aquela espécie, né? Mas eu vou acrescentar, para diferenciar o masculino do feminino, eu acrescento macho ou fêmea,
tá? Então, aqui no exemplo, a foca ela pode ser macho ou fêmea. Eu tenho a mesma palavra para aquela espécie, mas para diferenciar masculino e feminino, eu acrescento macho e fêmea. Mesma coisa aqui no exemplo, o crocodilo. Então, eu vou ter uma única palavra que para diferenciar o crocodilo masculino do crocodilo feminino, né? Assim, eu vou acrescentar o macho. Então, fica o crocodilo macho, o crocodilo fêmea. Eu não vou ter a crocodila, tá? É o crocodilo fêmea. Nos substantivos sobrecomum, né? Aqueles que eu classifico como sobrecomum, eu vou ter também uma única forma para ambos os sexos. O que é que vai diferenciar o masculino do feminino? Nesse caso aí, o que vai diferenciar é o contexto, tá? Então, por exemplo, eu tenho aí a criança. A criança ela pode ser tanto masculino quanto feminino. Então, eu vou colocar Marcos é uma criança levada. Ou seja, a palavra criança está se referindo a Marcos. Então, Marcos é masculino, porque ele é um menino, né? Então, Marcos, masculino. Então, a palavra a criança é masculino nesse contexto. Mas se eu digo Maria é uma criança levada. Então, eu tenho aí a mesma palavra, a criança, mas se referindo a Maria. Então, eu tenho aí a criança dentro de um contexto onde ele passa a ser feminino, certo? Alguma dúvida? Continuando, nós temos aí comuns de dois gêneros. Então, esses comuns de dois gêneros, também eu vou ter uma única palavra para me referir a ambos os sexos, a tanto masculino quanto feminino. A diferença é que, para eu diferenciar, eu não vou mais aqui me focar no contexto ou no acréscimo de macho ou fêmea. Eu vou me focar aqui, vou focar no acréscimo de novas palavras, como, por exemplo, um artigo, um pronome, um adjetivo, que vão acompanhar esse substantivo e eu vou conseguir ali diferenciar o masculino do feminino. Então, eu tenho aí nos exemplos, ó, artista, né? Então, eu tenho o artista para me referir a masculino, a artista para me referir a feminino. Então, eu tenho aqui dois artigos acompanhando. No exemplo de baixo, eu tenho meu dentista, para me referir ao masculino, e minha dentista, para me referir ao feminino. Eu tenho aí o quê? Dois pronomes acompanhando o substantivo que vão diferenciar aí masculino de feminino. Alguma dúvida aqui nos substantivos uniformes? Se tiver dúvida, deixa a tua dúvida aí nos comentários. O próximo que nós vamos ver aqui é a flexão de número, tá? Nessa parte aqui eu vou também fazer bem superficial e numa próxima aula a gente vê todas essas regrinhas de número, tá? Singular e plural. Então, peguei aqui bem geral para a gente ver aqui singular e plural. Então, de uma maneira geral, como é que ocorre o plural nas palavras, né? Com o acréscimo do S. Mas em alguns casos, essa palavrinha ela vai ter que se modificar lá no final, sofrer alguma modificação para que esse S apareça, para que eu tenha essa ideia de plural, de muitos. Então, tenho aqui alguns exemplos, ó, onde eu vou acrescentar o S, e aí no final também eu vou ter acréscimo de outras palavras. Então, arara. Para ter o plural, eu tenho araras, acrescento o S, só o S, normal. Rapaz, mas em rapaz, porque termina com Z, eu não posso ter rapaces, né? Porque o som já é esse som do S. Então, eu faço o quê? Acrescento um E, a mesma coisa aqui em repórter, certo? Então, acrescento E quando a minha palavra terminar com Z ou com R, para poder fazer o plural. Quando termina com I, com L, ela pode sofrer dois tipos, né? Pode ser o plural feito de dois tipos: animais, com a substituição do L por IS, ou fóssil, com a substituição do L por EIS. Isso acontece por quê? Porque se eu for seguir a regrinha normal, tirar o L e colocar IS, né? Aqui no fóssil ficaria fósseis, né? Então, para poder manter o som fóssil,
esse I se transforma em E, então fica fósseis. Quando eu tenho M, esse meu M se transforma em NS, então aqui são alguns plurais. No caso do ão, eu tenho 3 tipos de plural, tá? Então, eu posso ter terminações em ãos, ões e ães, né? No caso, irmão, irmãos, avião, aviões, pão, pães. Isso aqui a gente vai ver mais aprofundadamente em uma outra aula, essas regrinhas só sobre flexão de número. Tenho também aqui alguns, né, no caso esse, onde eu vou ter, são palavras aqui que não vão sofrer a flexão no final da palavra, mas na palavra que eu acompanho. Então, para eu ter o plural daquela palavra, eu não vou conseguir fazer o plural na própria palavra, eu tenho que fazer no artigo, no pronome que está acompanhando aquela palavra, aquele substantivo. Então, aqui, exemplo, lápis, ônibus e tórax. Como é que eu vou ter o plural dessas 3 palavras? No acréscimo aqui, no pronome. Então, eu tenho meu lápis ou o lápis, meus lápis, os lápis. Né? Eu vou acrescentar o plural no artigo ou no pronome que está acompanhando o meu substantivo. Este bloco, são das palavras que eu só vou encontrar essas palavras no plural. Então, óculos, férias, núpcias, arredores, elas já estão pluralizadas, né? Já acompanham o S. Então, para eu fazer o plural, eu vou sempre usar no plural. Tanto a forma dela singular como plural vai ser sempre plural, tá? Não tem forma singular. Então, eu não digo meu óculos, eu digo meus óculos, nossas férias, minhas férias, tá? Mesmo quando eu me refiro a só minha, né? No caso, eu, só sou uma pessoa, mas eu não vou dizer minha férias, eu digo minhas férias, tá? São minhas núpcias. Então, são palavras que sempre estarão no plural, não tem singular. Então, continuando aqui, a gente vai ver agora a última flexão, que é a flexão dos substantivos em relação ao grau, aumentativo e diminutivo. Então, como é que é feito normalmente o aumentativo ou o grau das palavras, o diminutivo das palavras? Ele é feito com o acréscimo de sufixos, né? Ele pode ser feito a partir do acréscimo de um sufixo. O que é um sufixo? É quando eu acrescento uma palavrinha lá no final do meu radical, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a palavra casa. Se eu quero diminutivo, eu vou acrescentar unha, então eu vou ter casinha, casarão, boquinha, bocarra, né? Não vou ter bocarrão, não, tá? Bocarra. O arra aqui também é acréscimo de aumentativo, indica um aumentativo. Posso ter, como eu falei, também a outra forma, para ter o grau do substantivo, eu posso acrescentar uma nova palavra, um adjetivo, né? No lugar de eu dizer casinha, eu posso dizer casa minúscula, casa pequena, mini casa, mas a mini casa já seria um sufixo, né? Um prefixo. Então, eu posso ter casa pequena, casa minúscula, certo? Mesma coisa, casa enorme, boca pequena, boca grande, boca minúscula. Então, eu faço o diminutivo a partir do acréscimo de um sufixo, ou então ainda a partir do acréscimo de um outro adjetivo, tá bom? Então, é isso. Alguma dúvida? Qualquer dúvida, é só chamar aí, deixa sua dúvida nos comentários. Tchauzinho e até a próxima aula.